E aí, meu povo, mais uma aula, população dos Estados Unidos, aula 2. A gente vai finalizar esse capítulo, tá? E é bastante tranquilo, né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais o que a gente falou nas últimas aulas sobre a estrutura da população, sobre as características gerais e a distribuição dela, tá? Por falar na distribuição, a gente tem aqui uma imagem que eu já risquei aqui para vocês, que são as áreas de maior concentração populacional. São as áreas de maior densidade demográfica. Lembrem-se, a densidade demográfica é o total de habitantes que eu tenho por quilômetro quadrado. Quanto mais escuro for, mais pessoas eu tenho por quilômetro quadrado. Então, no litoral do Oceano Atlântico, no litoral do Oceano Pacífico, é onde eu tenho as maiores concentrações populacionais, né? Embora no interior eu ache algumas regiões que são também densamente povoadas, acaba sendo uma área menor. Vamos lá. Por que, primeiro de tudo, eu tenho essa grande concentração populacional mais no Oceano Atlântico, né? Nessa regiãozinha que é o nordeste dos Estados Unidos, só voltar e avançar aqui porque eu não estou vendo minha setinha aqui. Porque nós temos aqui nessa regiãozinha do nordeste dos Estados Unidos e na região do Oceano Atlântico a maior concentração. Foi aqui onde a colonização teve início. Então as primeiras cidades, as primeiras sociedades se instalaram nessa região. Então é onde eu tenho populações mais antigas, mais concentradas, mais cidades, certo? O oeste, né, Seattle e Califórnia são regiões onde houve um grande crescimento econômico e acabou atraindo migrantes, né? Diversas pessoas de diversas regiões do mundo, diversas, entendam, milhões, né, de pessoas ao redor do mundo acabaram se fixando nessas regiões, tá? Temos aqui Seattle, Portland, São Francisco, Los Angeles, San Diego, enfim, formando grandes áreas metropolitanas. Por falar em áreas metropolitanas, eu vou apagar aqui e a gente vai ver onde estão as principais cidades, né? A maior cidade dos Estados Unidos, Nova York, cidade número 1, Los Angeles, a segunda maior cidade, Chicago, a terceira maior cidade, Dallas, quarta maior cidade, a quinta maior cidade é Filadélfia, aqui, a sexta é Houston, também no Texas, duas cidades no Texas, né? Mesmo estando numa área próxima a deserto, também tem duas cidades muito populosas. Depois a sétima maior cidade é Miami, a Flórida, com uma grande densidade populacional, tá? Um dos estados com maior densidade demográfica. A oitava cidade é Atlanta, estado da Geórgia. Nona maior cidade, a capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. E a péssima cidade colocada aqui é Boston. Lembrando, né, a gente tem uma cidadezinha aqui que se chama Detroit, que fica mais ou menos aqui, ó. Ela já chegou a ser a quarta cidade mais populosa dos Estados Unidos e hoje ela tem 700 mil habitantes apenas. Teve uma redução muito grande de habitantes. Quando a gente for falar sobre a indústria dos Estados Unidos, a gente vai ver, tá? Mas enfim, o centro dos Estados Unidos, esta parte aqui, ó, que eu estou rabisculando, é uma área de vazio demográfico. O que significa vazio demográfico, Marcos? É uma área de difícil ocupação humana, né? Seja por conta das suas condições climáticas, seja por conta do seu tipo de relevo, né, ou vegetacional. No caso aqui no centrão dos Estados Unidos, a gente tem desertos e áreas montanhosas que dificultam muito a ocupação, além também de serem regiões altamente utilizadas para agricultura. Então tem grandes fazendas e pouca concentração populacional, certo? Dando sequência, eu tenho esse gráfico aqui que mostra a ocupação dos Estados Unidos, né, a distribuição da população e a densidade demográfica ao longo dos séculos. É muito louco. Percebam, né, como eu disse, que a região atlântica é a primeira a ser ocupada e que vai atrair mais pessoas, porque são as áreas mais ricas, né, no início da colonização. E, enfim, formam-se cidades muito populosas. Aliás, percebam no mapa anterior ali, a maior parte das cidades está próxima ao Oceano Atlântico, né, por conta da colonização e a expansão da população. Ó, somente nos anos 1850 é que o oeste começou a ser colonizado, né? Havaí e Alasca nem tem colonização ainda. O Alasca começa agora, né, no final dos anos 1800, quando os Estados Unidos compram o Alasca da Rússia, tá? E depois o Havaí começa só nos anos 1900.
né? Finalzinho dos anos 1800, início dos anos 1900. Muito louco nessa distribuição da população. É legal que algumas cidades da região atlântica, né, dessa área, vão reduzindo e outras do oeste vão aumentando. É aquela imigração que eu falei para vocês, né? Saída da costa do Oceano Atlântico, dos Grandes Lagos, do Nordeste, e indo em direção à Califórnia, onde tem indústrias que atraem muitas pessoas. Certo? Terminando aqui, a gente avança. Ah, tá aqui, ó, é por milha ao quadrado. Se a gente transferisse para quilômetro quadrado, na parte mais escura seria em torno de 120 a 130 pessoas ou mais por quilômetro quadrado na área escura, tá? Acho que vai terminar em 2010. Que é o último censo dos Estados Unidos, né? Legal, né? Bom, sobre isso, né, a gente tem a formação aqui, como a gente viu, de regiões metropolitanas, né, de áreas metropolitanas. As áreas metropolitanas são áreas densamente povoadas e acabam formando para a gente as chamadas megalópolis, né? A megalópole nada mais é do que a conurbação de duas ou mais metrópoles. O que é a conurbação, Marcos? A conurbação é o crescimento horizontal, né, de duas ou mais cidades até o seu encontro. Tipo a Grande São Paulo, que a gente tem Osasco, São Paulo, São Bernardo do Campo, Guarulhos, que a gente não sabe onde começa ou termina uma cidade. Isso é a conurbação, certo? E quando essa conurbação ela atinge duas grandes metrópoles, a gente tem a formação de uma megalópole. Aliás, né, metrópole é a cidade, em linhas gerais, que tem mais de 1 milhão de habitantes e que tem muita influência social, econômica e política nas cidades ao seu redor, tá? Nos Estados Unidos, a gente tem 3 grandes megalópolis, tá? A gente tem algumas em evolução, né? Cada corzinha que representa uma megalópole em evolução, mas as consolidadas, as que já existem de fato, são 3. A primeira está aqui no nordeste dos Estados Unidos, é Boswash, nasce em Boston e vai até Washington, passando por importantes cidades como Nova York, Filadélfia, tá? A segunda megalópole que a gente tem também é no Nordeste, mas agora nos Grandes Lagos, que é Sheepits, que ela vai aqui de Chicago, né, passando por importantes cidades como Detroit, que eu já falei, Cleveland, e vai até Pittsburgh, enfim, Sheepits, uma importante área também industrial. E a terceira megalópole é San, que ela vai desde o norte da Califórnia aqui, São Francisco, passando por Los Angeles e chega até a fronteira com o México aqui em San Diego. 3 grandes megalópolis, certo? Fora outras áreas em evolução, como por exemplo aquela regiãozinha que a gente tem em Dallas e Houston, no Texas, que é o Texas Triangle, né, o Triângulo do Texas. A Flórida, por si só, já forma uma grande área de conurbação, né, porque, enfim, a gente tem uma grande densidade demográfica. O mesmo na região de Cascadia, quem jogou aí Life is Strange tá ligado, essa regiãozinha de Seattle, Portland, certo? Bom, partindo aqui, a gente tem que entender um pouquinho da consequência dessa grande e elevada concentração populacional, e eu já dei um spoiler, eu esqueci de tirar foto, eu sou muito burro. Enfim, a gente tem o problema da poluição, né? Além da poluição, a gente tem o encarecimento das moradias, o elevado custo de vida, né? Porque a cidade ela é altamente povoada, então o preço da terra fica muito grande, né? Um apartamento minúsculo, ele tem um valor gigantesco, então eu tenho o encarecimento de moradia, o elevado custo de vida, porque se eu tenho muita gente, o custo do tratamento de água é muito caro, de energia, de esgoto, do lixo, tudo isso acaba sendo um problema, né? Além disso, a gente tem o tráfego pesado e o congestionamento dentro das grandes cidades, a poluição do ar, se eu tenho muito automóvel circulando, eu tenho muito poluente, além da atividade industrial, tá? E eu tenho, como eu já falei aqui, o acúmulo de lixo, né? Tem a imagem do trânsito massivo aqui de Nova York. Percebam que mesmo tendo muito táxi, muito metrô, o trânsito é absurdamente insano dentro desta metrópole, né, da maior cidade dos Estados Unidos, tá? Bom,
sobre o crescimento dessa população. A gente viu que ela cresceu muito nos últimos anos por conta da entrada de imigrantes. Vimos isso na última aula. Vou colocar o card aqui do lado para você ver. E o que acaba acontecendo é que esse crescimento populacional, ele tem relação direta com a entrada de imigrantes, repito, por conta do número de filhos muito alto que esses imigrantes têm. Só que com o passar do tempo, esses imigrantes eles vão adquirindo, de certa forma, as características da população americana e vão tendo cada vez menos filhos. Então o crescimento populacional nos Estados Unidos ele vem tendo redução, certo? Por conta de dois fatores. O primeiro, tá, que a gente pode analisar aqui é a redução do crescimento vegetativo. Em 1980 o crescimento vegetativo era de 0,7, teve um aumento nos anos 90, e caiu bastante nos anos 2000 e 2010. Hoje, em 2020, teve de novo um leve aumento, está em torno aí de 0,6, 0,7 o crescimento vegetativo. Mas, repito, ele vem em queda constante. Tá? Nossa, Marcos, você é trouxa, né? Você falou que ele aumentou e como ele está em queda. Porque tem o segundo fator que a gente vê, a redução da entrada de imigrantes. Né? A migração líquida ela é cada vez menor. Então, se menos imigrantes entram, esses caras têm menos filhos e a tendência é o crescimento vegetativo ter redução. Tá? Então, tem uma queda no CV e uma redução na entrada de imigrantes que vai fazer com que o crescimento populacional seja ainda menor, como a gente percebe aqui. Tá? Era de 1,1, caiu para 1, caiu 0,9, 0,88, 0,87 e hoje o crescimento populacional é de 0,74. Eu falei errado, né? Aqui é 0,6, se manteve estável e aqui caiu para 0,74, tá? Aqui a gente tem a pirâmide dos Estados Unidos, né? À esquerda nós temos a população masculina e à direita a população feminina. Percebam que o número de idosos é bastante grande dentro dos Estados Unidos. Ai, que reta orgulhosa que eu fiz aqui, né? Eu tenho muitos idosos. Então, os Estados Unidos passa pelo envelhecimento populacional e é interessante dizer que o ritmo de nascimento tem redução. Então, outra prova de que a gente tem queda no crescimento vegetativo, tá? Esse gráfico aqui é de 2020. Sobre essa população que ela cresce menos hoje, a gente precisa falar um pouquinho sobre as suas características gerais. Primeiro, como é um país desenvolvido, os Estados Unidos apresentam um elevado IDH. Os Estados Unidos sempre está entre os países com melhor qualidade de vida com base no índice de desenvolvimento humano, tá? Então a gente enxerga baixos índices de mortalidade infantil, hoje é de 5,3 por mil. Significa que a cada 1.000 crianças que nascem, 5,3 morrem antes de completar um ano de vida. É baixo, mas existem países em situação muito melhor, né? A gente vai estudar o Japão e a Austrália mais para frente, o Canadá também, eles apresentam dados muito melhores que dos Estados Unidos, em torno aí de 3 mortes a cada 1.000 nascimentos. Marcos, e o Brasil? O Brasil tem 14 mortes a cada 1.000 nascimentos. Lembrando, né, a mortalidade infantil é o número de mortes antes da criança completar um ano de vida. O analfabetismo nos Estados Unidos é praticamente zero, né, desde sempre, desde os anos 90 é inferior a 1%. Então a gente pode dizer que a população americana, de modo geral, é alfabetizada. A expectativa de vida tem se elevado muito nos últimos anos. No ano passado a expectativa de vida ficou em torno de 80,3 anos. Aqui no Brasil é de 75, cravado, né? De novo, existem países em situação melhor, mas é uma expectativa de vida bastante alta. Um pouco mais para as mulheres, 82 para as mulheres, 78 para os homens. A população dos Estados Unidos ela tem tido uma redução significativa do número de pobres. Lembrando que a população que vive abaixo da linha da pobreza em escala mundial é aquela que recebe menos de $5 por dia. Nos Estados Unidos é diferente a situação, né? Se você recebe menos de $2.000 por mês, você está na linha da pobreza, tá? Então, nos Estados Unidos, a linha da pobreza é diferente do que a gente tem, tá? E 10% dos habitantes dos Estados Unidos vivem abaixo da linha da pobreza. É o número que vem reduzindo, porém o que a gente percebe é que a gente tem uma concentração dessa população, né? Desse perfil de população pobre. Esse 10% da população que vive na pobreza, eles são em sua maioria latinos e negros, tá?
A renda no país, de modo geral, é muito alta. Hoje é em torno de 60 mil dólares por ano por pessoa. Quer dizer que um trabalhador ganha em média 60 mil dólares. Tá? E repito, a gente tem um aumento das desigualdades. E eu separei alguns gráficos aqui que mostram pra gente o salário médio por estado nos Estados Unidos. No Alasca, o branco ele recebe em torno de 85 mil dólares por ano. O preto, 58 mil. Tá? O nativo do Alasca, 49 mil. O asiático, 69 mil. O nativo do Havaí, né, ou de Ilhas do Pacífico, 63 mil. O latino, 67 mil. Tá? Então percebam que o branco recebe salários maiores do que os demais. O mesmo acontece na Califórnia. O branco recebe 74 mil dólares, o preto 49. O nativo do Alasca ou o indígena, 53 mil. O asiático recebe 91 mil. O latino vai receber 52 mil. Tá? Na Flórida, o branco 56 mil e o preto 39 mil. No Distrito de Colômbia, né, onde está a capital, a situação é muito deplorável. Né? O branco recebe 130 mil dólares em média e o negro 43 mil. Tá? O latino 56. Massachusetts, 82 mil dólares recebe o branco, 48 mil o negro, o latino recebe 40 mil. E o último aqui é no Louisiana, que é um estado que a gente vai falar daqui a pouco, que é um estado que foi um dos últimos a permitir os direitos civis à população negra. E a gente vê aqui que o negro ele recebe a metade do que o branco recebe. Né? O branco recebe 59 mil dólares por ano e o negro recebe 30 mil dólares por ano, certo? O que mostra pra gente a grandíssima desigualdade social que tem ainda dentro dos Estados Unidos, tá? Sobre o perfil do americano, né, a gente tem o esquema da família moderna, eles têm uma qualidade de vida muito boa, tá? As famílias passam, em média, juntas 3 horas por dia, então, né, qualquer família, em média, passa juntas 3 horas por dia, trocando ideia, conversando, enfim, fazendo vários nadas juntos. Além de fazerem vários nadas juntos, eles vão ao cinema pelo menos uma vez por mês, jantam fora pelo menos 2 vezes por semana, fazem também esporte 2 vezes por semana, fazem atividades de lazer 2 vezes por semana e usam a bicicleta pelo menos uma vez por semana. Os americanos dormem em média 8 horas e 30 minutos por dia, os adultos acordam às 6h45 durante os dias de semana e 7h45 nos fins de semana, e os filhos dormem cedo, né? Em média, os filhos dormem às 8 horas e 15 minutos e os adultos dormem, em média, às 22 horas e 30 minutos. Né? E daí a gente entra numa paradinha que é do American Way of Life, né? Estilo de vida americano, né? Que é ter 2 carros na garagem, ter um monte de eletroeletrônicos, uma casa maravilhosa e consumir o máximo que puder. Sobre o consumo, né? A população tem, em média, 2 filhos, eles gastam cerca de R$330 com compras de comida por semana, tá? Na verdade, esses valores são um pouco diferentes, porque são dados de 2017, o dólar hoje disparou, então eles devem gastar em torno aí de uns R$500 por semana com alimentação. A renda média anual, eu já falei, é 60 mil dólares, aqui está 128 mil reais, tá errado. 60 mil dólares faz vezes 5,4, que é quanto a gente tem de renda. Eu vou fazer aqui rapidinho. 60 mil vezes 5,4 dá 324 mil reais. É o que os caras ganham por ano lá. Eles possuem 2 carros, têm 3 celulares, fazem 5 ligações telefônicas, Deus me livre, por dia, assistem 5 horas de TV, assistem muita TV, eles têm 2 televisões. Então percebam que é um padrão de vida muito alto, porque eles têm grana. Embora essa grana seja concentrada na mão de que grupo populacional? Ah, os brancos, né? Pois é. Por falar em brancos, a gente tem a composição populacional. Percebam que a área bege, né, a área mais clarinha, é onde eu tenho a maior parcela da população composta de brancos, e é o que predomina nos Estados Unidos. Laranjinha são os hispânicos, verdinho são a população negra, e o rosinha / roxinho são as populações indígenas.
Os negros eles estão no sul dos Estados Unidos, principalmente, né, nos antigos estados escravocratas, como o estado de Louisiana, que é onde a gente tem a maior diferença salarial, né, entre o branco e o negro, tá? Embora hoje a gente enxergue, né, que muitos negros tenham migrado para áreas industriais mais recentes, mais modernas, como, né, nos anos 70 e nos anos 80 a ida para Nova York, e também grande concentração em áreas da Califórnia, como Los Angeles, Oakland, tá? Os nativos, eles estão presentes basicamente no interiorzão, áreas montanhosas e regiões desérticas, são áreas de reservas indígenas, por isso que eles são maioria, né? E agora sim, os latinos ou hispânicos, eles vão estar na fronteira com o México, né? Principalmente pela facilidade para se entrar no país, migrantes ilegais ou indocumentados, e também na Flórida, principalmente na cidade de Miami, que eu já falei para vocês, né? Acho que eu falei no plantão, enfim. Metade da população de Miami é de imigrante e que fala basicamente o espanhol, tá? Sobre essa imigração, principalmente quando a gente fala da questão dos indocumentados, a gente tem políticas anti-imigração, que é a ampliação do muro na fronteira entre Estados Unidos e México. Primeiro que esse muro ele já existia, né, não é o muro do Trump, é o muro, na verdade, do Bill Clinton, que foi construído em 94 e 95, para dificultar a entrada de imigrantes indocumentados. Além disso, né, existem áreas que devem ser construídas. A maior parte da fronteira é pelo Rio Grande, é um rio caudaloso, de correnteza, e infelizmente centenas de pessoas morrem todos os anos tentando atravessar esse rio, tá? E o que acaba acontecendo é que a gente tem aqui, ó, cerca de veículos e cerca de pedestres. São cercas, de modo geral, que dificultam a passagem de pessoas. E elas são totalmente monitoradas por câmeras, drones, oficiais do exército, tá? Então gasta-se uma grande quantidade de dinheiros todos os anos para a manutenção desse muro e dessa fronteira. A apreensão na fronteira ela vem reduzindo ao longo dos anos, né? O que os críticos dizem, né, que não é necessário ampliar o muro porque o número de apreensões de imigrantes é cada vez menor. Desculpa, o número de imigrantes apreendidos na fronteira é cada vez menor, como a gente percebe, né? Em 2000 foram 1.600.000 imigrantes que entraram nos Estados Unidos, tá? E depois teve redução para 1.200, 800. O período que a gente tem aqui de 2017, 2018 foi o menor desde 1971. Então percebam que, em tendência, a entrada de imigrantes é menor e o número de apreensões também é reduzida, né? A maior parte da imigração ilegal, é interessante dizer que não tem relação com pessoas que atravessam a fronteira, mas sim pessoas que entraram legalmente nos Estados Unidos com visto de trabalho ou visto turístico. O visto vence e o cara continua morando lá, fingindo que nada aconteceu. E principalmente, né, a maior parte dessas pessoas que moram ilegalmente nos Estados Unidos não são nem mexicanos, são canadenses. Bizarro, né? Lembra que eu falei? Imigrante, se você é canadense, se você é europeu, pode ficar aqui. Agora, se você é latino, se você é africano, vaza. Né? É mais ou menos essa a ideia. Além disso, a gente tem as leis que eu já citei para vocês anteriormente, né? De dificultar a entrada de estrangeiros. Atualmente, a gente tem leis de segregação racial, né? Atualmente a gente não tem, desculpa, a gente teve até recentemente leis de segregação racial e atualmente a gente tem fortes ondas de preconceito e, principalmente, atos antirracistas por todos os Estados Unidos. Aqui eu separei duas imagens de uma série da hora que eu assisti numa pancada só, que é The Umbrella Academy, que mostra Dallas, no Texas, nos anos 60, né, na segunda temporada, e percebam que está escrito aqui, ó, nesse restaurante. Nessa plaquinha está escrito que é permitido só para brancos. Lei de segregação racial, né? Eles entraram como forma de protesto e pediram para ser servidos. E a população branca, racista, preconceituosa, xenofóbica, enfim, não vou mais xingar porque eu fico puto só de ver essa situação, começaram a, entre aspas, servir essa população. Vocês querem ser servidos? Mas vocês são um café. E começou a jogar açúcar neles por conta da cor da pele.
Então, infelizmente, isso é algo que aconteceu nos Estados Unidos até os anos 60, legalmente, tá? E, enfim, é algo deplorável, né? Enfim, em meados dos anos 1860 que foram implementadas essas primeiras leis de segregação racial. Por quê? Houve, né, o fim da escravidão nos Estados Unidos e, né, para a população lá daqueles estados escravocratas no sul do país era inconcebível que negros tivessem os mesmos direitos que os brancos. É impossível ele frequentar o mesmo lugar que eu. Ele não pode frequentar o mesmo espaço ou ter o mesmo direito que eu tenho. Então foram criados espaços para brancos. Junto disso foi criado uma seita supremacista branca chamada de Ku Klux Klan. Assista o filme Infiltrado na Klan, da hora. E por fim, né, para tentar quebrar essas leis de segregação racial que já existiam há quase 100 anos no país, surgiram movimentos antirracistas que lutavam pelos direitos civis. Quem foram esses caras aí, né, responsáveis por essa luta? Luta entre aspas, né? Porque o Martin Luther King, por exemplo, ele era um cara mais pacifista. Ele achava que o diálogo seria fundamental para a luta dos direitos civis. Então, passeatas, assistam o filme Selma, mostram que os direitos civis deveriam ser conquistados por meio de política. Tá? Já o Malcolm X, ele era um pouco mais radical. Ele achava que tinha que ser uma luta armada, né? Tinha que ser uma imposição. Então, eles eram lutas iguais, porém de maneiras diferentes. Martin Luther King, mais pacifista, e o Malcolm X, mais, né, violento. E dá para fazer uma analogia com o filme Pantera Negra, né? O T'Challa seria algo semelhante ao Martin Luther King, um cara mais da paz, e o Killmonger seria o Malcolm X, que ele queria, né, a imposição por meio da força, tá? Aí no caso, ao invés de ser os direitos civis, seria a imposição de Wakanda como referência tecnológica mundial. E aqui a gente tem algumas imagens que são importantes para a gente entender. Recentemente, George Floyd foi assassinado por conta de uma operação policial, né? Ficou famosa a frase "eu não consigo respirar" porque ele ficou algemado e o policial ficou com o joelho na garganta dele no chão por quase 10 minutos e ele morreu, né, de insuficiência respiratória. Recentemente a Breonna Taylor também foi assassinada por policiais. Enfim, então isso acontece até hoje. Percebam que é uma fala que se mantém muito, muito atual, né, dessa disputa por igualdade social. Tá? A gente tem aqui a organização Black Lives Matter, né, Vidas Negras Importam. E não é para ressaltar que a vida do negro é mais importante que outra, é que ela é tão importante quanto qualquer outra, né? São direitos iguais que a população busca. Então assistam também filmes que estão aí nos canais de streaming fácil, né? Tem uma série que chama Olhos que Condenam, eu não consegui terminar de assistir porque eu fiquei puto. Como vocês podem perceber, eu já tô... Enfim... Em 92 aconteceu em Los Angeles um ato contra um cidadão também chamado Rodney King. Ele foi vítima de violência policial. Isso promoveu, né, uma queima, né, da cidade de Los Angeles por conta dessas políticas de superioridade, né, enfim. Eu vou encerrar por aqui porque senão eu vou chorar aqui na aula e não é o que eu quero. A gente terminou, tá? Façam os exercícios. E até mais, gente.